Pastor Itamar, pastor missionário Itamar, nós estamos fazendo o nosso primeiro podcast, nosso Missão Cast, né? E Sim. aí eu e a Pérola. Boa noite, pastor. Olá, minha irmã. Bom dia para mim ainda aqui. Indo para tarde, mas boa noite para vocês aí. Então, como estávamos falando antes, é pastor missionário Júnior e É, amigo. E isso, Itamar e por, Júnior. É, por último, servo, né? é isso mesmo, é isso mesmo. Pastor, a gente gostaria de fazer algumas perguntas, né? Assim, perguntas rápidas, aquele bate e volta, né, para também não cansar muito o senhor aí no seu horário do meio-dia. Mas eu vou começar aqui te perguntando, assim, para você falar um pouco de você, falar um pouco da sua família, né? Como que você está servindo atualmente? Qual que é o seu foco principal aí na Nova Zelândia, né? Muito bem. Ah, meu nome, como os irmãos disseram, Itamar. Sou casado com a Tatiana. Temos 21 anos de casamento. Temos três filhos: o Davi, meu filho mais velho, com 18 anos, o Guilherme, com 17, e a Manuela, minha menina, com 13 anos. Ah, eu sou natural de Itajubá, saí aí de Itajubá aos 18 anos, sou filho da Terceira Igreja Presbiteriana, aí de Itajubá. Fiquei até os 18 anos em Itajubá, depois fui para São Paulo estudar fisioterapia, trabalhei por 10 anos, sempre servindo na igreja lá em Guarulhos, onde eu estabeleci, casei, fiquei. E aos 28 anos já tinha uma vocação ministerial, e fui para o seminário, o José Manuel da Conceição, lá em São Paulo, e com 32 anos comecei meu ministério. Então, de modo resumido, como eu estou agora trabalhando como missionário da APMT, enviado pela primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, que é quem envia a igreja, né? É, Primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, mas missionário da PMT aqui no campo transcultural da Nova Zelândia. Então eu tenho 10 anos como fisioterapeuta, 10 anos como pastor em, em igreja local, e agora eu faço 10 anos, daqui a pouco, como missionário, aí eu posso aposentar, né? Na brincadeira, então fica 10, 10, 10. Mas estamos aqui. O irmão perguntou. Estamos completando 3 anos agora no início do ano que vem, em janeiro, na Nova Zelândia. E o foco do nosso trabalho é plantação de igreja. Nós vamos conversar um pouco sobre esse trabalho de modo mais aprofundado, mas viemos à Nova Zelândia numa parceria da Grace Presbyterian Church da Nova Zelândia com a IPB para abrir novos campos dentro de um cenário difícil atualmente aqui da Nova Zelândia, mas Deus nos tem dado a graça nesse trabalho. De modo amém. geral. Deu uma resumida? Tá Sim. bom. Então tá bom. E você contou um pouco da sua história e agora eu queria que você falasse um pouco como que você soube que você iria se dedicar às missões, né? Como que foi Uhum. chamado para você? É, a história, o envolvimento com a, a obra missionária não se dá quando eu decido ir para para a PMT, para estudar. Isso é posterior. Eu vou colocar aqui, especialmente em 2015, eu tive aqui na Nova Zelândia um amigo que nós tínhamos lá como pastor auxiliar na primeira igreja, destinado ao campo missionário. Ele era, não porque ele era meu amigo e agora não é mais, mas é que ele era pastor auxiliar lá e agora ele não é mais pastor. Só por isso o tempo verbal aí no passado, mas o reverendo João Petrecelli nos convidou para ver o trabalho do plantio de igreja aqui na Nova Zelândia, e naquele momento ele me desafiou a ir para o Nepal, porque lá também havia um movimento de auxílio da igreja presbiteriana lá no Nepal, implantação de igreja, treinamento, capacitação de líderes. E eu tive no Nepal em 2017.
E aquele foi um momento transformador na minha vida. Nós já tínhamos um envolvimento, eu era pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Guarulhos. Eu já tinha um trabalho apoiando missionários, mas a ida ao Nepal transformou a minha visão sobre a necessidade de um envolvimento mais profundo das igrejas locais na obra missionária. As igrejas, elas têm a obrigatoriedade de cumprir a grande comissão que Cristo nos dá no local onde nós estamos. Mas a gente tem que lembrar que a grande comissão que Cristo deu à igreja, ela é expansiva, ela vai desde o local onde a igreja está, quando o local que circunda a igreja aí, vamos colocar no Brasil como um todo, e também no movimento Confins da terra, transcultural. Uhum. Oi? aos confins da terra. Isso transformou meu coração. E eu voltei para minha igreja e me coloquei ali de um modo mais intenso no trabalho. Tivemos ali a parceria com muitos missionários. Hoje a igreja, ela, se eu não me engano, tem 14 missionários que ela apoia. Ela é a minha igreja enviadora. Trabalhamos com o departamento de missão de modo mais forte. Até que em 2018, num convite não é um convite, é um pedido da Grace Presbyterian Church, a IPB de parceria, e aí esse convite chegou até mim, depois de um tempo de oração, de busca de aconselhamento. Eu e a Tatiana decidimos, minha esposa decidimos aceitar esse desafio e iniciar todo o processo de preparação em 2019, 2018 já, 2019, aliás, o processo de preparação, e aí por conta da pandemia ele se estendeu um pouco mais. Pensaríamos que estaríamos aqui em 2021, final de 21 ou 22, mas precisou ser no início de 23, mas por conta da pandemia. Então é isso, assim, a gente não teve necessariamente um sonho desde criança de ser missionário, como muitos têm, mas o trabalho com a obra missionária foi crescendo, 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 ao ponto de eu me ver direcionado por Deus para atender as demandas da obra missionária transcultural. Então, de modo geral, Olha, é eu isso. acho que você acabou já respondendo para a gente o que a gente ia falar sobre né, como é que surgiu, como é que foi esse convite, como é que foi tocado. Pelo que eu entendi aqui, você disse que a ida ao Nepal é que foi, vamos dizer assim, um momento onde você entendeu, é isso? Esse trabalho missionário? Não? Não, é que a pergunta foi do como a ideia da vocação missionária, né? Então eu era um pastor local que me envolvia muito com missões, apoiava muito. Aí em 2018, depois da reunião do Supremo Conselho ali em Águas de Lindóia, esse grupo da Nova Zelândia pede a ajuda, e aí o convite chega até mim, e aí depois de orar, de jejuar, de me aconselhar. Durante 5, quase 6 meses, nós pensamos e entendemos que aí sim era o momento de vir à Nova Zelândia. Ainda eu continuei ao Nepal e continuo auxiliando ainda outros países, como o Timor-Leste agora, mas o convite chegou um pouco depois, e então não houve um despertamento somente, houve uma sequência, um crescente do envolvimento missionário, até o ponto de eu me dispor a ir para o campo missionário. É isso. Ah, e agora, então, você está na Nova Zelândia, mas você faz, eventualmente, alguns atendimentos em outros É, lugares. agora, por exemplo, nesse ano passado e esse ano, Timor-Leste não é perto, a Nova Zelândia meio que não é perto de nada, assim. É perto da Austrália e só, né? E da Antártida, você escolhe, ou sobe um pouco para a Austrália ou vai um pouco mais para a Antártida e passa frio. Então, assim, é, mas o Timor-Leste é mais próximo do que o Brasil. A Nova Zelândia é mais próxima do Timor-Leste do que o Brasil, por exemplo. Então, há um trabalho missionário lá, há uma demanda, e aí eu tive lá por 3 vezes ano passado, esse ano. Então, assim, há essa parceria. Mas o foco inteiro do meu trabalho é implantação de igreja aqui na Nova Zelândia. Mas sim,
ao envolvimento e ajuda no treinamento de líderes locais em diferentes contextos. Entendi. Beleza. E qual que foi a reação das pessoas mais próximas a vocês quando vocês falaram sobre vocês iam para missão na Nova Zelândia, tudo diferente? As mais diversas. Algumas disseram assim: ah, eu já sabia, por conta que você vai envolvido demais. Outras disseram: pastor, não faz isso não, vamos continuar trabalhando aqui, já nós estamos abençoando tanto a obra missionária. Outras disseram: tô orando contra, viu, pastor? Tá todo mundo orando a favor, mas eu tô orando contra, para você não ir. Então você tem, mas no final, todo mundo é irmão em Cristo, chegado, tem apoiado muito. Mas você tem reações diversas aí, né? Tem as reações mais emocionais da família, de amigos mais próximos, outros que não ligam muito, outros que querem ver a gente meio longe também. Tem uma galera que fala assim: ah, não tá bom já o serviço aqui, né? Pode trabalhar em outro lugar. Tem de tudo um pouco, né? Mas de modo geral, não foi muita surpresa, assim, né? Porque quando você vai trabalhando, trabalhando e já vai visitando países, eu já tive no Uruguai, eu já tive na Nova Zelândia, já tinha vindo aqui à Nova Zelândia 2 vezes, já tinha ido ao Nepal 3 vezes, 2 ou 3 vezes naquele momento. Então, assim, não é muito segredo quando você revela, assim, né? O Então, eu pessoal acho já vai acompanhando a sua movimentação, já vai ver que está aos que poucos. é a famosa brincadeira, o gato subiu no telhado, né? Vai cair ali, então vai contando a história aos poucos, né? Então não é surpresa, não é surpresa porque eu acho que é meio natural mesmo. Poderia também continuar trabalhando, tenho amigos no ministério que continuam apoiando e já foram e vão, mas continuam apoiando a obra missionária de longe, um suporte daqueles que seguram as cordas que é tão importante quanto quem está, né? Beleza. Irmão, a gente queria agora falar um pouco, a gente falou um pouco sobre esse ponto de partida, a gente queria falar um Uhum. pouco agora sobre essa questão mais cultural, né? Essa transição sua aí, como é que foi essa transição, como é que foi essa questão de idioma, de cultura, porque eu acho que isso é uma coisa que mais, assim, que é mais choca mais, né? Acho que para a grande maioria, né? É, Muitas vezes eu fico pensando o seguinte, como é que vai para um lugar desse que a alimentação é totalmente diferente? Como é que será que é isso? realmente, a Nova Zelândia é um país desenvolvido, mas ela tem peculiaridades de países da Oceania, né? Países da Oceania não são. Às vezes você pensa num país desenvolvido muito parecido com a Europa, os Estados Unidos. E a Nova Zelândia tem traços é, de um de um mundo mais da Oceania, e aí precisamos de mais tempo para falar o que marcaria que seria diferente, né? Mas, de modo geral, realmente na chegada em 2023, 2022, a gente teve realmente esse problema muito grande com tudo o que nós deixamos com aquilo que nós estávamos tendo que encarar, né? Você deixa o país quente, você vem para um país que não é frio totalmente, mas você tem um país com um inverno muito longo, né, que vai ali desde maio até Cavala. Ok. Pastor, estava falando um pouco sobre a questão aí dessa transição aí da cultura, do idioma, desse ponto que Uhum, paramos. é. Então, chegamos aqui, como eu estava dizendo, a Nova Zelândia tem suas peculiaridades. Então, isso realmente, primeiro e segundo ano, principalmente, foi muito duro, muito difícil para a gente, porque deixamos muitas coisas no Brasil e entramos aqui num contexto completamente diferente, né? O modo como as pessoas veem o mundo, o modo como se relacionam, a diferença que o brasileiro, o modo como nós ainda não sabemos as coisas. Então, assim, às vezes a gente só olha para o outro, né? Ah, eles não têm isso, eles não têm isso, mas também nós não sabemos como funciona. E aí a gente aprendeu que muitas vezes a pessoa não está certa nem errada, ela só tem
uma expressão cultural diferente. O que na cultura a Bíblia proíbe é pecado, então é pecado aqui no Brasil, em qualquer lugar. O que a Bíblia não proíbe, então é cultural e a gente tem que aprender isso, né? Então foi muito difícil. Viemos muito com inglês muito simples de leitura. Na verdade, poderíamos dizer que não tem inglês, né? Então ainda estamos num processo, porque uma coisa é inglês de livro, outra coisa é o inglês da rua, do cotidiano, e não é o inglês da rua do cotidiano, é o inglês para ensinar, para pregar, para conversar de modo mais profundo. Então tudo isso é desafiador. Foi muito difícil o primeiro ano, principalmente para os meus filhos, a Manuela principalmente, houve um trabalho nosso mais forte com ela, O mas que é o nome confesso, o que é o nome das filhas, pastor? é Davi, Guilherme e Manuela. Dois meninos e uma menina. Uhum. É. Então foi isso, e aí, com relação à comida, realmente é diferente, mas acaba que a gente faz a nossa comida, então tá com vontade de comer alguma coisa, não acha. Algumas coisas você não acha, né? Não, não tem como achar. Outras você adapta e outras tem por aqui também. Então a gente consegue. Sempre que tá vindo alguém passando por aqui, a gente pede, né? Traz aquilo para mim, É, por favor. Sabe que eu pedi para duas vezes já. Pedi canjiquinha e pedi farinha de milho, que não acho de jeito nenhum. Então, você vê, para fazer, para matar a saudade um pouco de comer, né? Mas o restante mas feijão com arroz tem aí, né? tem. Geralmente é preto, né? A gente não usa o preto mais para comer, mas muitas partes do Brasil comem o feijão preto no dia a dia, então é o que acha mais, porque nas lojas indianas tem mais. Não tem o comum da gente nesse marrom carioquinha. Mas Mas você falou do inglês, pastor, mas o idioma nativo aí é qual que é a língua? é o inglês. É o inglês. Tem duas línguas majoritárias, né? Que se é falado e você vai ver nas placas, tal, que é o inglês e o Maori, que é a língua dos nativos, né? Mas é o inglês, não adianta, porque você tem as duas coisas, você coloca na cultura, mas como o mundo é inglês, então é necessário o inglês e vai pregar em inglês, vai falar. E aí, Manuela, minha filha, que envolve muito na escola. A Nova Zelândia ela é conhecida por dar muito espaço à cultura maori, né? No Brasil, por exemplo, os indígenas são tirados do contexto, né? Aqui ele é posto de modo muito mais forte. A Austrália, por exemplo, também tira os aborígenes, né, australianos. A Nova Zelândia tenta incluir muita lei, muito nomes de cidades, de ruas, introdução na cultura, se falam entre eles, né? Igrejas inteiras maoris, ou aí, aí é realmente um mundo diferente, bem diferente. Mas a religião predominante é qual, pastor? Como é que está o cristianismo em relação a... Então, aí esse é o quadro que nos trouxe para cá, né? Esse é um tema que é o que talvez é o para gente, né, missionário e que vem com o trabalho, isso é fundamental entender. A Nova Zelândia, ela, infelizmente, ó, você vê o quadro de inversão, né? Saiu o censo agora 2023, o último. A Nova Zelândia, 70, 80 anos atrás, quase toda a Nova Zelândia era cristianizada. Com o liberalismo, com o avanço muito mais liberalismo teológico, muito mais das políticas de segregar a religião aos cantos, colocá-las num canto. A Nova Zelândia hoje é predominantemente não ateísta, mas sem religião. Ela já é o inverso, ela já é predominantemente não religiosa. Ela vai falar, eu tenho espiritualidade, mas eu não tenho religião nenhuma. Então ela é muito mística, né? Ela tem esse animismo, essa coisa, integração com a natureza muito forte. Então você tem ainda igrejas cristãs boas, mas há um franco declínio. Se você pega os censos, né, do início dos anos 2000, 2010, 2018, 2023, você vê o cristianismo assim numa queda vertiginosa. Uhum. Mas Ele é em qual que é a população da Nova Zelândia, pastor? 5,5 milhões, mais ou menos.
de habitantes. E você está em que cidade, em que região da Nova Zelândia? Eu tô na capital, em Wellington, na Grande Wellington, na verdade. Estou numa cidade da Grande Wellington chamada Upper Hutt, que tá a 30, é tudo junto, né? Tudo junto, não é muito separado, não, mas uma cidade emenda na outra, mas na capital, em Wellington. Né, só recapitulando também, vale a pena colocar aqui, nesse pedido de ajuda à APMT, na AIPB e, obviamente por via da APMT, já havia um missionário, uma família missionária, né? Porque a Nova Zelândia ela é formada por duas grandes ilhas, a Ilha Sul e a Ilha Norte. Na Ilha Sul, na cidade de Queenstown, tem uma família missionária lá, o pastor Cláudio e a Cássia. Aí você tem, comigo, vieram mais três famílias. Duas que ficam em Auckland, que é a maior cidade. Eu estou aqui na capital, em Wellington, e outra família está em Christchurch, que é no meio da Ilha Sul. Então, nós estamos espalhados, somos quatro famílias, cinco famílias da PMT, trabalhando em locais diferentes aí. Mesmo em Auckland, tem duas famílias, mas uma está no sul de Auckland e outra está no norte de Auckland. Aliás, uma está no sul, né? E a outra está no norte. Beleza. Interessante. E como que é a rotina de trabalho de vocês aí? Como que funciona essa dinâmica da missão? É. A, a princípio, principalmente no primeiro ano, o foco exclusivo é sobre aprender a língua, inteirar na cultura, e nós, para isso, passamos algumas, né, etapas de escola formal de inglês e interação com a sociedade. Então, nós começamos a servir na sociedade e gosto muito de futebol. Sou um São Paulino convicto e não abro mão disso. Muito flamenguista em Itajubá, acho que o Flamengo é o melhor. Mas agora tem muito dinheiro, então quem tem dinheiro é melhor. Mas diz que pastor tem que ser santista. Eu não, tô maluco? Não, tô doido. É, então, eu sou voluntário desde o começo, desde 2023, sou coach, né, que eles falam, que é treinador. Sou treinador voluntário de futebol, minha esposa é administradora lá. E nisso nós nos envolvemos com a sociedade, fizemos pontos de relacionamento. O pastor citou o reverendo Elmir, também aí pastor no sul de Minas e hoje já jubilado, veio para cá com a Sandra, né? Filha do reverendo Ivan Rossi, que é neozelandês, que era neozelandês, sua família ainda está no Brasil, mas é uma parte aqui também. Então, eles não nos dão esse apoio. Então, ano passado, nós começamos um projeto na minha casa, que eu estava indo lá na Grace, dando o suporte a eles, mas já começamos também um pequeno grupo, como preparação para ser um grupo base. Esse grupo cresceu, nós começamos a fazer. Primeiro eram só brasileiros, nós começamos a fazer as atividades com os brasileiros locais e depois já convidamos outros e aí já se transformou num culto inglês, estudo inglês. E aí nós efetivamente adiantamos o processo do plantio de igreja porque já tínhamos um grupo base e iniciamos no início desse ano agora, em março. Alugamos um local no centro da cidade e aí começamos com os cultos regulares. E aí dos cultos regulares a gente já formou um grupo também de semana de atividades de grupos pequenos e hoje a igreja foi chegando e nós já temos um grupo um pouco maior. Então, a rotina hoje, ela é uma rotina, é, eu não quero mais isso, eu já trabalho, assim, a rotina de pastor no Brasil, ela é muito regulada, né? Muito dura, assim, coloca a atividade da família com a da igreja, tudo junto, e isso não é saudável para os pastores, né? Os irmãos sabem bem disso. Mas esse ano, principalmente, foi extenuante, porque eu era treinador de dois times, dava treino e os jogos e preparando as coisas da igreja, e a igreja sendo trabalhada do zero. Pensa, nós não temos nada, nós não temos nem nenhum local, nós temos que ir lá montar todos os domingos, montar, desmontar. Então, assim.
Não tem uma alugar. igreja formal, pastor, então. Não tem. Você é só É, pastor e tem. hoje Não. começamos com um grupo de 16, esse grupo subiu para 19 e hoje somos em 28, em 8 meses de trabalho, né? Então a gente vai vendo. Aí eu tenho uma família do Sri Lanka, os kiwis que estão conosco, tanto a maioria de brasileiros ainda, mas tudo é ministrado em inglês, tudo é feito em inglês. É que é aquela coisa, né? A gente sempre acha, a gente vincula no Brasil muito igreja ao templo, à localidade, né? Mas seria impossível fazer num templo próprio, uma sede própria. Então, alugamos um lugar para fazer e aquele local funciona como outras coisas naquele período do domingo e reunimos nas casas de semana, né? Até que a igreja cresça e aí Deus nos dará os caminhos futuros, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Com certeza. Pastor, antes de falar um pouco sobre, a gente colocou a questão de falar um pouco sobre gratidão, mas qual que é o desafio que você enfrenta atualmente? O maior desafio? Ah, cada fase vão ah, sendo próprias, né, para os desafios. Hoje em dia, eu acho que são dois prioritariamente, é a sedimentação desse grupo, né, que já vem crescendo. Eu estarei ausente por quase 3 meses, porque tenho que ir ao Brasil, não tem como não ir, isso é um tempo longo. Louvamos a Deus pela vida do pastor Elmir, mas o pastor Elmir, o pastor jubilado não quer fazer tudo, não. Ele vai assim, meu Deus, mas é uma bênção, ele faz muito, né? Ele é um homem de Deus, nos ajuda demais, ele vai ficar aqui nos abençoando aí. Então, assim, essa sedimentação, essa formatação de uma igreja presbiteriana, com a cara teológica, cristocêntrica, tudo isso leva muito tempo. Então, esse é um desafio muito grande. E também, aí é um outro lado do desafio, é o desafio pessoal, né? A própria família, nós precisamos do visto de residente, porque nós não podemos ficar na Nova Zelândia com esse visto que eu estou hoje somente, então nós temos um andamento do processo para isso, e isso vai ser confirmado ano que vem para a continuidade do trabalho. Então, nós temos aí ah, desafios tanto familiares quanto eclesiásticos. E Deus tem nos abençoado tempo a tempo, fase a fase. Hoje é isso que mais nos não nos preocupa, mas são alvos, é alvo da nossa oração, é alvo do nosso cuidado, né? Da igreja que fica até com a sedimentação desse grupo e a família. Os filhos vão crescendo, há necessidades do visto, porque ah, meu filho precisa, por exemplo, estudar, mas eu não tenho visto ainda de residente, então ele teria que pagar como aluno internacional, mas pagar como aluno internacional, qualquer curso acadêmico aí, a universidade, gira em torno de US$ 100.000 o ano. Como vai pagar isso? Então, ele vai fazer aí, né, uma pausa para trabalhar. Ele já está trabalhando no McDonald's, de atendente, ele vai continuar trabalhando. Então, você vai vendo que são desafios pessoais também, né? A gente abre mão de coisas. Os meninos, acho muito bom falar isso, que eu acho que vale a pena, né? Todo missionário abre mão de alguma coisa na vida, né? Alguns falam assim para mim: você está indo para Nova Zelândia, lá é bom de morar, lá é bom de ficar. Eu gosto de falar isso, eu falei isso numa live também da PMT. O brasileiro não tem ideia como o Brasil é bom. Nós temos muitos problemas políticos, sociais, a gente sabe tudo isso, né? E aqui realmente tem coisas muito boas que são diferentes daí. Mas em contrapartida, o Brasil tem coisas ímpares que não tem no mundo. Então a gente deixa isso, né, para trás. E são desafios continuar lidando. Como lidar com isso, né? Você não é um cidadão neozelandês. E isso traz complicadores. Tá, É joia. isso. A gente queria já ir para o encerramento. Com a mãezona aqui, tá com a neném ali esperando. A gente queria dois pontos tocar aqui ainda, que é o ponto de
daquilo de oração que você precisa, né? De oração urgente, de oração para vocês, para a gente transmitir isso para a igreja aqui, né? Da primeira igreja de Itajubá, para que nós Uhum, possamos estar orando por você de forma específica, né? uhum. Ah, primeiro, a gente quer, primeiro de tudo, um ponto de agradecimento. A gente tem uma gratidão, um louvor, né? Em tudo dai graça, essa oração de gratidão tem que ser mencionada, porque quase 3 anos, a IPB é uma bênção de igreja missionária. Muitas igrejas, algumas não têm ainda, né, essa visão, mas a gente é grato pelas igrejas como a primeira aí em Itajubá, tem sido parceira do nosso projeto aqui, e tantas outras espalhadas pelo Brasil. Então, somos gratos. A igreja tem sustentado, os irmãos oram, correspondem conosco, é, as ofertas enviadas. Tem uma igreja sendo plantada e nascendo aqui na Grande Wellington, isso em boa parte, investida pelo trabalho da IPB, pela APMT, as igrejas locais, os conselhos missionários, os conselhos e pastores. Então eu louvo a Deus. Quero, primeiro de tudo, louvar a Deus, que nós aprendemos a depender de Deus através do relacionamento com os irmãos. Isso é um motivo de louvor. Segundo, nós temos a ida ao Brasil, então aquela coisa pastoral, né? Você fica preocupado com a igreja que aqui vai ficar, então orar pela igreja aqui em Upper Hutt, os irmãos que ficam, o tempo fora, isso a gente quer que Deus cuide. Ah, mas Deus vai cuidar, tudo bem, mas nós somos chamados a Né? pedir, né? Mas E você vai deixar, vai sair quando? De quando até quando? Essa eu, saída. eu vou agora, semana que vem, começo a viajar, passo nos Estados Unidos, tem uma igreja nossa parceira lá que eu não fui, que eu preciso visitar, não fui nem antes de vir para cá, então a gente quer aproveitar e passar lá. E depois vou ao Brasil, chego aí dia 3 de dezembro até no dia 2 de fevereiro. Então a gente sai do dia 20 de novembro a 2 de fevereiro. Ah, que bom. Muito, muito longo. Então a gente quer também pedir por essa viagem. Eu irei falar em 21 igrejas em 7 semanas. Então, é um desafio, um desafio. Ou seja, a turma fala assim: "Ah, você vem de férias?" Não, eu vou para trabalhar muito mais. Estado nosso, né? Enquanto descansa, carrega pedra. Eu não vou de férias. Eu vou voltar de férias quando eu voltar para cá e aí eu vou tirar aí algumas semanas, porque não vou ter férias. Porque não tem mesmo, é a necessidade do momento. Então a gente quer esse equilíbrio, né? Temos agenda muito longa, muitas igrejas. É igreja no interior de São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro. Então é muitas viagens, todo final de semana viajando, saindo. Tenho contato com a família da Tatiana é de São Paulo, a minha é aí, né, de Itajubá. Então a gente tem esse processo todo entre visitação, médicos, dentistas, reunião com a PMT para renovação do projeto, visitar muitos parceiros, muitas igrejas. Então a gente quer orar para que Deus nos dê um tempo proveitoso, apesar de trabalhoso, né? Vamos orar por isso e colocar esse seu pedido à igreja, né? Sim. E É. a gente também gostaria de saber como que as pessoas podem te encontrar, né? Se você tem um Instagram, uma rede social onde você posta o seu trabalho. É, eu gostaria muito mais do que a mim, que eu acho que é uma. Deixa eu até colocar aqui certinho, porque eu não tenho de cor, não. Da igreja, que vale bem a pena. Gostaria que os irmãos seguissem. Uhum. A, vou botar aqui no. Cadê o chat? É aqui o chat. É a. Eu vou escrever no chat para você ir lá no Instagram e nos seguir, ou Uhum. no Facebook também, né? Vale bem a pena. A, a Grace. Peraí, só um pouquinho.
Grace.upper, tudo junto, hut, A gente vai isso. pedir pro editor colocar É, em algum lugar aqui. Isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Foi? Isso. Oi. Foi? Grace.upperhut, tudo junto. Isso. E esse é no Instagram. No Facebook, muito melhor do que. No Facebook é Grace Church Upperhut separado. Deixa eu ver. Isso. Primeiro é do Insta e o segundo do. Porque aí vale bem a pena, porque lá tem os vídeos, lá tem aquilo que a gente publica, e aí movimenta também a igreja, né? Que é bacana. tá É, Joia. legal, pastor. Pastor, a gente quer ir para o encerramento aqui, que eu tô mais preocupado com ela aqui, que eu tô vendo o pai lá fora desesperado com a Ah, Safira, mas foi um tempo muito, muito bom poder é, conversar. E te conhecer, né? Porque a gente está né, procurando estruturar esse conselho missionário aqui da primeira igreja. A gente sabe uhum. a existência de diversos missionários que a igreja tem apoiado, né? Mas a gente quer fazer um trabalho um pouco mais estruturado, estruturado, né? E sim. de fazer uma interação melhor com a igreja, né? Porque eu, por exemplo, ela é presbiteriana raiz, eu não, né? Então eu estou aqui há menos de 3 anos. Não, agora que eu já te defendi porque era da Assembleia, agora eu posso falar. Você já era presbiteriano, porque você era eleito antes da fundação do mundo. Você só não sabia disso ainda. Essa é a diferença. Sim, então, pastor, a gente te agradece, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente, né, os desafios, e nós somos muito felizes por fazer parte de alguma forma, né, da missão. Ah, eu quero agradecer. No dia 28 de dezembro, se Deus permitir, estarei aí na primeira igreja, falando aos irmãos e abraçando aí a turma pessoalmente. Então vai ficar mais fácil, né? Mas de antemão agora eu já quero falar, né? Agradecer o conselho da igreja, os irmãos que nos apoiam, investem, oram por nós, tem sido bênção para nós, viu? Obrigado realmente aí aos irmãos, à igreja, aí a primeira igreja de Itajubá, sempre carinhosa com a gente, pastor Sundar, todos os irmãos. Que Deus abençoe ricamente vocês e que esse projeto multiplique. Tem É. tanta história de missionário aí pelo mundo, no Brasil também, no entorno aí de Itajubá, vai ser abençoador aí para a igreja. Amém. Amém, obrigada. Obrigado, pastor. Você quer fazer uma oração para a gente encerrar, fazendo um favor? Vamos orar, sim, vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos a Ti, agradecemos imensamente esse momento gostoso de bate-papo, de conversa sobre a obra missionária e, em especial, aqui na Nova Zelândia, aqui em Upper Hutt, na Grande Wellington. E eu quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos lá no Brasil, em especial a primeira Igreja Presbiteriana de Itajubá, os queridos irmãos que têm nos apoiado, que têm orado pela gente, que têm investido tempo, dinheiro, relacionamento. Ó Pai, muito obrigado por esta igreja. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor os abençoe, cuide da igreja, do seu pastor, do conselho, da junta diaconal, de todos aqueles que investem tempo, esforço, de modo voluntário, têm se dedicado à obra do Senhor ali. Que a igreja continue crescendo, amadurecendo na visão de sustentar cordas na missão, porque é fundamental. A obra missionária é feita, sim, por aqueles que se dispõem, mas a obra missionária também é feita por aqueles que investem, seguram, sustentam. Por isso nós pedimos, ó Deus, tem misericórdia, cuida dos nossos irmãos, louvamos ao Senhor pela vida deles. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Rei. Amém. Amém. Amém, amém. Meus Obrigada. irmãos, Deus abençoe. Amém. Você também, a Amém. família. Se Deus permitir, em dezembro nos vemos pessoalmente. Ótimo. Maravilha. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Deixa eu aqui qualquer coisa.
Deu uma hora, mas é que a gente ficou muito tempo preparando, né? É, e agora como é que eu faço para parar a gravação? Aqui, interromper. Não, E aqui, mas se eu sair, será que vai ter medo de sair e perder a gravação? Mas acho que não perde não, porque aquela hora saiu com tudo, né? é, acho que aqui encerra. Gravar lá. Ok. Pastor, estava falando um pouco sobre a questão aí dessa transição aí da cultura, do idioma, desse ponto que Uhum. paramos. É. Então, chegamos aqui, como eu estava dizendo, a Nova Zelândia tem suas peculiaridades. Então, isso realmente, primeiro e segundo ano, principalmente, foi muito duro, muito difícil para a gente, porque deixamos muitas coisas no Brasil e entramos aqui num contexto completamente diferente, né? O modo como as pessoas veem o mundo, o modo como se relacionam, a diferença que o brasileiro, o modo como nós ainda não sabemos as coisas. Então, assim, às vezes a gente só olha para o outro, né? Eles não têm isso, eles não têm isso, mas também nós não sabemos como funciona. E aí a gente aprendeu que muitas vezes a pessoa não está certa nem errada, ela só tem uma expressão cultural diferente. O que na cultura a Bíblia proíbe é pecado, então é pecado aqui no Brasil, em qualquer lugar. O que a Bíblia não proíbe, então é cultural e a gente tem que aprender isso, né? Então foi muito difícil. Viemos muito com inglês muito simples de leitura. Na verdade, poderíamos dizer que não tem inglês, né? Então ainda estamos num processo, porque uma coisa é inglês de livro, outra coisa é o inglês da rua, do cotidiano, e não é o inglês da rua do cotidiano, é o inglês para ensinar, para pregar, para conversar de modo mais profundo. Então tudo isso é desafiador. Foi muito difícil o primeiro ano, principalmente para os meus filhos, a Manuela principalmente, houve um trabalho nosso mais forte com ela, O mas que é o nome confesso, que é o nome das filhas, pastor? é Davi, Guilherme e Manuela. Dois meninos e uma menina. É. Então foi isso, e aí, com relação à comida, realmente é diferente, mas acaba que a gente faz a nossa comida, então tá com vontade de comer alguma coisa, não acha. Algumas coisas você não acha, né? Não, não tem como achar. Outras você adapta e outras tem por aqui também. Então a gente consegue. Sempre que tá vindo alguém passando por aqui, a gente pede, né? Traz aquilo para mim, É, por favor. Sabe que eu pedi para duas vezes já. Pedi canjiquinha e pedi farinha de milho, que não acho de jeito nenhum. Então, você vê, para fazer, para matar a saudade um pouco de comer, né? Mas o restante mas feijão com arroz tem aí, né? tem. Geralmente é preto, né? A gente não usa o preto mais para comer, mas muitas partes do Brasil comem o feijão preto no dia a dia, então é o que acha mais, porque nas lojas indianas tem mais. Não tem o comum da gente nesse marrom carioquinha. Mas Mas você falou do inglês, pastor, mas o idioma nativo aí é qual que é a língua? é o inglês. É o inglês. Tem duas línguas majoritárias, né? Que se é falado e você vai ver nas placas, tal, que é o inglês e o Maori, que é a língua dos nativos, né? Mas é o inglês, não adianta, porque você tem as duas coisas, você coloca na cultura, mas como o mundo é inglês, então é necessário o inglês e vai pregar em inglês, vai falar. E aí, Manuela, minha filha, que envolve muito na escola. A Nova Zelândia ela é conhecida por dar muito espaço à cultura maori, né? No Brasil, por exemplo, os indígenas são tirados do contexto, né? Aqui ele é posto de modo muito mais forte. A Austrália, por exemplo, também tira os aborígenes, né, australianos. A Nova Zelândia tenta incluir muita lei, muito
nomes de cidades, de ruas, introdução na cultura, se falam entre eles, né? Igrejas inteiras maores, ou aí, aí é realmente um mundo diferente, bem diferente. Mas a religião predominante é qual, pastor? Como é que está o cristianismo em relação a... Então, esse é o quadro que nos trouxe para cá, né? Esse é um tema que é o que talvez é o para gente, né, missionário e que vem com o trabalho, isso é fundamental entender. A Nova Zelândia, ela, infelizmente, ó, você vê o quadro de inversão, né? Saiu o censo agora 2023, o último. A Nova Zelândia, 70, 80 anos atrás, quase toda a Nova Zelândia era cristianizada. Com o liberalismo, com um avanço muito mais liberalismo teológico, muito mais das políticas de segregar a religião aos cantos, colocá-las num canto. A Nova Zelândia hoje é predominantemente não ateísta, mas sem religião. Ela já é o inverso, ela já é predominantemente não religiosa. Ela vai falar, eu tenho espiritualidade, mas eu não tenho religião nenhuma. Então ela é muito mística, né? Ela tem esse animismo, essa coisa, integração com a natureza muito forte. Então você tem ainda igrejas cristãs boas, mas há um franco declínio. Se você pega os censos, né, do início dos anos 2000, 2010, 2018, 2023, você vê o cristianismo assim numa queda vertiginosa. Uhum. Mas Ele é em qual que é a população da Nova Zelândia, pastor? 5 milhões e meio, mais ou menos, de habitantes. E você está em que cidade, em que região da Nova Zelândia? Eu estou na capital, em Wellington, na Grande Wellington, na verdade. Estou numa cidade da Grande Wellington chamada Upper Hutt, que está a 30, é tudo junto, né? Tudo junto, não é muito separado, não, mas uma cidade emenda na outra, mas na capital, em Wellington. Né, só recapitulando também, vale a pena colocar aqui, nesse pedido de ajuda à APMT, na AIPB e, obviamente por via da APMT, já havia um missionário, uma família missionária, né? Porque a Nova Zelândia ela é formada por duas grandes ilhas, a Ilha Sul e a Ilha Norte. Na Ilha Sul, na cidade de Queenstown, tem uma família missionária lá, o pastor Cláudio e a Cássia. Aí você tem, comigo, vieram mais três famílias. Duas que ficam em Auckland, que é a maior cidade. Eu estou aqui na capital, em Wellington, e outra família está em Christchurch, que é no meio da Ilha Sul. Então, nós estamos espalhados, somos quatro famílias, cinco famílias da PMT, trabalhando em locais diferentes aí. Mesmo em Auckland, tem duas famílias, mas uma está no sul de Auckland e outra está no norte de Auckland. Aliás, uma está no sul, né? E a outra está no norte. Beleza. Interessante. E como que é a rotina de trabalho de vocês aí? Como que funciona essa dinâmica da É. missão? A, a princípio, principalmente no primeiro ano, o foco exclusivo é sobre aprender a língua, inteirar na cultura, e nós, para isso, passamos algumas, né, etapas de escola formal de inglês e interação com a sociedade. Então, nós começamos a servir na sociedade e gosto muito de futebol, sou um São Paulino convicto e não abro mão disso. Muito flamenguista em Itajubá, acho que o Flamengo é o melhor, mas agora tem muito dinheiro, então quem tem dinheiro é melhor. Mas diz que pastor tem que ser santista. Eu não, tô maluco? Não, tô doido. É, então, eu sou voluntário desde o começo, desde 2023, sou coach, né, que eles falam, que é treinador, sou treinador voluntário de futebol, minha esposa é administradora lá, e nisso nós nos envolvemos com a sociedade, fizemos pontos de relacionamento. O pastor citou o reverendo Elmir, também aí pastor no sul de Minas e hoje já jubilado, veio para cá com a Sandra, né? Filha do reverendo Ivan Rossi.
que é neozelandês, que era neozelandês, sua família ainda está no Brasil, mas é uma parte aqui também. Então, eles não nos dão esse apoio. Então, o ano passado, nós começamos um projeto na minha casa, porque eu estava indo lá na Grace, dando o suporte a eles, mas já começamos também um pequeno grupo, como preparação para ser um grupo base. Esse grupo cresceu, nós começamos a fazer. Primeiro eram só brasileiros, nós começamos a fazer as atividades com os brasileiros locais e depois já convidamos outros e aí já se transformou num culto inglês, estudo inglês. E aí nós efetivamente adiantamos o processo do plantio de igreja porque já tínhamos um grupo base e iniciamos no início desse ano agora, em março. Alugamos um local no centro da cidade e aí começamos com os cultos regulares. E aí dos cultos regulares a gente já formou um grupo também de semana de atividades de grupos pequenos e hoje a igreja foi chegando e nós já temos um grupo um pouco maior. Então, a rotina hoje, ela é uma rotina. é, eu não quero mais isso, eu já trabalho. Assim, a rotina de pastor no Brasil, ela é muito regulada, né? Muito dura, assim. Coloca a atividade da família com a da igreja, tudo junto. E isso não é saudável para os pastores, né? Os irmãos sabem bem disso. Mas esse ano, principalmente, foi extenuante, porque eu era treinador de dois times, dava treino e os jogos e preparando as coisas da igreja, e a igreja sendo trabalhada do zero. Pensa, nós não temos nada, nós não temos nem nenhum local, nós temos que ir lá montar todos os domingos, montar, desmontar. Então, assim, Não tem uma alugar. igreja formal, pastor, então. Não tem. Você é só pastor e tem. Hoje Não. começamos com um grupo de 16, esse grupo subiu para 19 e hoje somos em 28, em 8 meses de trabalho, né? Então a gente vai vendo. Aí eu tenho uma família do Sri Lanka, os kiwis que estão conosco, tanto a maioria de brasileiros ainda, mas tudo é ministrado em inglês, tudo é feito em inglês. É que é aquela coisa, né? A gente sempre acha, a gente vincula no Brasil muito igreja ao templo, à localidade, né? Mas seria impossível fazer num templo próprio, uma sede própria. Hum. Então, alugamos um lugar para fazer e aquele local funciona como outras coisas naquele período do domingo e reunimos nas casas de semana, né? Até que a igreja cresça e aí Deus nos dará os caminhos futuros, né? Basta cada Ah, dia o seu próprio mal. com certeza. Pastor, antes de falar um pouco sobre, a gente colocou a questão de falar um pouco sobre gratidão, mas qual que é o desafio que você enfrenta atualmente? O maior desafio? Ah, cada fase vão ah, sendo próprias, né, para os desafios. Hoje em dia, eu acho que são dois prioritariamente, é a sedimentação desse grupo, né, que já vem crescendo. Eu estarei ausente por quase 3 meses, porque tenho que ir ao Brasil, não tem como não ir, isso é um tempo longo. Louvamos a Deus pela vida do pastor Elmir, mas o pastor Elmir, o pastor jubilado não quer fazer tudo, não. Ele vai assim, meu Deus, mas é uma bênção, ele faz muito, né? Ele é um homem de Deus, nos ajuda demais, ele vai ficar aqui nos abençoando aí. Então, assim, essa sedimentação, essa formatação de uma igreja presbiteriana, com a cara teológica, cristocêntrica, tudo isso leva muito tempo. Então, esse é um desafio muito grande. E também aí é um outro lado do desafio, é o desafio pessoal, né? A própria família, nós precisamos do visto de residente, porque nós não podemos ficar na Nova Zelândia com esse visto que eu estou hoje somente, então nós temos um andamento do processo para isso, e isso vai ser confirmado ano que vem para a continuidade do trabalho. Então, nós temos aí ah, desafios tanto familiares quanto eclesiástico. E Deus tem nos abençoado tempo a tempo, fase a fase. Hoje é isso que mais nos
não nos preocupa, mas são alvos, é alvo da nossa oração, é alvo do nosso cuidado, né? Da igreja que fica até com a sedimentação desse grupo e a família. Os filhos vão crescendo, há necessidades do visto, porque ah, o meu filho precisa, por exemplo, estudar, mas eu não tenho visto ainda de residente, então ele teria que pagar como aluno internacional, mas pagar como aluno internacional, qualquer curso acadêmico aí, a universidade, gira em torno de US$ 100.000 o ano. Como vai pagar isso? Então, ele vai fazer aí, né, uma pausa para trabalhar. Ele já está trabalhando no McDonald's, de atendente, ele vai continuar trabalhando. Então, você vai vendo que são desafios pessoais também, né? A gente abre mão de coisas. Os meninos, acho muito bom falar isso, que eu acho que vale a pena, né? Todo missionário abre mão de alguma coisa na vida, né? Alguns falam assim para mim: você está indo para Nova Zelândia, lá é bom de morar, lá é bom de ficar. Eu gosto de falar isso, eu falei isso numa live também da PMT. O brasileiro não tem ideia como o Brasil é bom. Nós temos muitos problemas políticos, sociais, a gente sabe tudo isso, né? E aqui realmente tem coisas muito boas que são diferentes daí. Mas em contrapartida, o Brasil tem coisas ímpares que não tem no mundo. Então a gente deixa isso, né, para Uhum. trás. E são desafios continuar lidando. Como lidar com isso, né? Você não é um cidadão neozelandês. E isso traz complicadores. Tá, É joia. isso. A gente queria já ir para o encerramento. Com a mãezona aqui, tá com a neném ali esperando. A gente queria dois pontos tocar aqui ainda, que é o ponto daquilo de oração que você precisa, né? De oração urgente, de oração para vocês, para a gente transmitir isso para a igreja aqui, né? Da primeira igreja de Itajubá, para que nós Uhum, possamos estar orando por você de forma específica, né? uhum. Ah, primeiro, a gente quer, primeiro de tudo, um ponto de agradecimento. A gente tem uma gratidão, um louvor, né? Em tudo dai graça, essa oração de gratidão tem que ser mencionada, porque quase 3 anos, a IPB é uma bênção de igreja missionária. Muitas igrejas, algumas não têm ainda, né, essa visão, mas a gente é grato pelas igrejas como a primeira aí em Itajubá, tem sido parceira do nosso projeto aqui, e tantas outras espalhadas pelo Brasil, então somos gratos. A igreja tem sustentado, os irmãos oram, correspondem conosco, é, as ofertas enviadas. Tem uma igreja sendo plantada e nascendo aqui na Grande Wellington, isso em boa parte, investida pelo trabalho da IPB, pela APMT, as igrejas locais, os conselhos missionários, os conselhos e pastores. Então, eu louvo a Deus. Quero, primeiro de tudo, louvar a Deus, que nós aprendemos a depender de Deus através do relacionamento com os irmãos, e isso é um motivo de louvor. Segundo, nós temos a ida ao Brasil, então aquela coisa pastoral, né? Você fica preocupado com a igreja que aqui vai ficar, então orar pela igreja aqui em Upper Hutt, os irmãos que ficam, o tempo fora, isso a gente quer que Deus cuide. Ah, mas Deus vai cuidar, tudo bem, mas nós somos chamados a pedir, né? Mas Então, você vai deixar, vai sair quando? De quando até quando? Essa eu saída. vou, eu vou agora, semana que vem, começo a viajar, passo nos Estados Unidos, tem uma igreja nossa parceira lá que eu não fui, que eu preciso visitar, não fui nem antes de vir para cá, então a gente quer aproveitar e passar lá. E depois vou ao Brasil, chego aí dia 3 de dezembro até no dia 2 de fevereiro. Então a gente sai do dia 20 de novembro a 2 de fevereiro. Ah, que bom. Muito, muito longo. Então a gente quer também pedir por essa viagem. Eu irei falar em 21 igrejas em 7 semanas. Então,
É um desafio, um desafio. Ou seja, a turma fala assim: "Ah, você vem de férias?" Não, eu vou para trabalhar muito mais. Estado nosso, né? Enquanto descansa, carrega pedra. Eu não vou de férias. Eu vou voltar de férias quando eu voltar para cá e aí eu vou tirar aí algumas semanas, porque não vou ter férias. Porque não tem mesmo, é a necessidade do momento. Então a gente quer esse equilíbrio, né? Temos muitas, agenda muito longa, muitas igrejas. É igreja no interior de São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro. Então é muitas viagens, todo final de semana viajando, saindo. Tenho contato com a família da Tatiana é de São Paulo, a minha é aí, né, de Itajubá. Então a gente tem esse processo todo entre visitação, médicos, dentistas, a reunião com a PMT, para renovação do projeto, visitar muitos parceiros, muitas igrejas. Então a gente quer orar para que Deus nos dê um tempo proveitoso, apesar de trabalhoso, né? Vamos orar por isso e colocar esse seu pedido à igreja, né? Sim. E É. a gente também gostaria de saber como que as pessoas podem te encontrar, né? Se você tem um Instagram, uma rede social onde você posta o seu trabalho. É, eu gostaria muito mais do que a mim, que eu acho que é uma. Deixa eu até colocar aqui certinho, porque eu não tenho de cor, não. Da igreja, que vale bem a pena. Gostaria que os irmãos seguissem. Uhum. A, vou botar aqui no. Cadê o chat? É aqui o chat. É a. Eu vou escrever no chat para você ir lá no Instagram e nos seguir, ou Uhum. no Facebook também, né? Vale bem a pena. A, a Grace. Peraí, só um pouquinho. Grace.upper. Tudo junto. Hut. A gente vai Isso. pedir pro editor colocar É, em algum lugar é. aqui. Isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Foi? Isso. Oi. Foi? Grace.upperhut, tudo junto. Isso. E esse é no Instagram. No Facebook, muito melhor do que. No Facebook é Grace Church Upperhut separado. Deixa eu. Isso. Primeiro é do Insta e o segundo do. Porque aí vale bem a pena, porque lá tem os vídeos, lá tem aquilo que a gente publica, e aí movimenta também a igreja, né? Que é bacana. Não, É, legal, pastor. Pastor, a gente quer ir para o encerramento aqui, que eu tô mais preocupado com ela aqui, que eu tô vendo o pai lá fora desesperado com a Ah, Safira, mas foi um tempo muito, muito bom poder é, conversar. E te conhecer, né? Porque a gente está nesse contexto, né? Procurando estruturar esse conselho missionário aqui da primeira igreja. A gente sabe uhum. a presença de diversos missionários que a igreja tem apoiado, né? Mas a gente quer fazer um trabalho um pouco mais estruturado, estruturado, né? sim. E fazer uma interação melhor com a igreja, né? Porque eu, por exemplo, ela é presbiteriana raiz, eu não, né? Então eu estou aqui há menos de 3 anos. Não, agora que eu já te defendi porque era da Assembleia, agora eu posso falar. Você já era presbiteriano, porque você era eleito antes da fundação do mundo. Você só não sabia disso ainda. Essa é sempre a diferença. Sim, então, pastor, a gente te agradece, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, né, os desafios, e nós somos muito felizes por fazer parte de alguma forma, né, da missão. Ah, eu quero agradecer. No dia 28 de dezembro, se Deus permitir, estarei aí na primeira igreja, falando aos irmãos e abraçando aí a turma pessoalmente. Então vai ficar mais fácil, né? Mas de antemão agora eu já quero falar, né? Agradecer o conselho da igreja, os irmãos que nos apoiam, investem, oram por nós, tem sido bênção para nós, viu? Obrigado realmente aí aos irmãos, à igreja, aí a primeira igreja de Itajubá, sempre carinhosa com a gente, pastor Sundar, todos os irmãos. Que Deus abençoe ricamente vocês e que esse projeto multiplique. Tem É, tanta história de missionário aí pelo mundo, no Brasil também, no entorno aí de Itajubá. Vai ser abençoador aí para a igreja.
Amém. Obrigada. Obrigado, pastor. Você quer fazer uma oração para a gente encerrar, fazendo um favor? Vamos orar, sim, vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos a Ti, agradecemos imensamente esse momento gostoso de bate-papo, de conversa sobre a obra missionária e, em especial, aqui na Nova Zelândia, aqui em Upper Hutt, na Grande Wellington. E eu quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos lá no Brasil, em especial a primeira Igreja Presbiteriana de Itajubá, os queridos irmãos que têm nos apoiado, que têm orado pela gente, que têm investido tempo, dinheiro, relacionamento. Ó Pai, muito obrigado por esta igreja. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor os abençoe, cuide da igreja, do seu pastor, do conselho, da junta diaconal, de todos aqueles que investem tempo, esforço, de modo voluntário, têm se dedicado à obra do Senhor ali. Que a igreja continue crescendo, amadurecendo na visão de sustentar cordas na missão, porque é fundamental. A obra missionária é feita, sim, por aqueles que se dispõem, mas a obra missionária também é feita por aqueles que investem, seguram, sustentam. Por isso nós pedimos, ó Deus, tem misericórdia, cuida dos nossos irmãos, louvamos ao Senhor pela vida deles. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Rei. Amém. 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 Meus Obrigada. irmãos, Deus abençoe. Amém. Você Amém. também é família. Se Deus permitir, em dezembro nos vemos pessoalmente. Ótimo. Maravilha. Tchau, Obrigado. tchau.